quem eu tenho a enorme honra de ser assistente até hoje aqui na PUC, mesmo já regendo turmas no pós-graduação. Eu me honro muito ainda assim de ser assistente do professor Cláudio nas turmas do programa de pós-graduação. A meu juízo do trabalho do Rafael realmente merece a nota que mereceu atribuída por mim, mas para que exista lisura nessa avaliação é preciso chamar um professor que faça uma leitura externa à orientação do trabalho. Então, ninguém melhor que o professor Cláudio Pessi, com suas considerações para isso. Cumprimento o candidato, Rafael Cuponi, cumprimento todos os familiares e amigos que estão aqui, e a gente pode dinamizar da seguinte maneira. Vou franquear a palavra para o candidato. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos que vieram assistir. Agradecer uma vez mais ao professor Álvaro, que é alguém que me ajudou muito em todo o processo, durante toda a graduação, alguém de uma generosidade intelectual ímpar, e que muito me engrandece poder ter cumprido esse trajeto com ele. Logo após, agradecer ao professor Cláudio Cico, quem me deu aula no meu primeiro ano de graduação, que talvez tenha posto o germe da filosofia e também dos estudos um pouco mais clássicos do direito, no momento que eu comprei o livro do senhor, História do Pensamento Jurídico, que me abriu muitas portas, inclusive me estimulou a querer prestar filosofia na USP e me aprofundar nesses estudos. Então, mais uma vez eu saúdo, muito me enobrece que o senhor possa estar aqui comigo nessa manhã. Bem, eu gostaria de começar a minha apresentação com uma pequena citação de um filósofo francês chamado Marcel Conche, que eu pus de epígrafe na minha introdução. E eu vou dizer em tradução livre. Ele diz: filosofar me parece ser a única atividade normal do homem qualquer. Entendo por isso o homem sem gênio particular, mas também do homem de gênio, do artista, do poeta, na medida em que vivendo e morrendo é um homem como um outro qualquer. Tornar-se normal é se tornar filósofo. Eu conto agora como tornar-se filósofo significou que eu me tornasse grego. É assim que ele inicia uma conferência que ele deu numa faculdade, que se chama Devenir grec, tornar-se grego. E nesses 10 minutos que eu tenho, eu gostaria de dizer o porquê para mim tornar-se filósofo do direito, implicou que eu retornasse e me tornasse um pouco grego nesse processo. Esse trabalho ele é fruto de um período em que eu estive fazendo intercâmbio em Paris e me deparei com duas obras. Uma de um filósofo francês chamado Alain Badiou, que se pretende um comunista platônico e fazia a crítica à democracia francesa por meio de Platão, e uma outra obra de Pierre Hadot, um outro filósofo francês, que se chama Qu'est-ce que la philosophie antique? O que é a filosofia antiga? E que ele defende a filosofia como uma maneira de viver. Eu notei que na faculdade de Direito muito se fala sobre democracia, muito se fala sobre, quando nós estudamos filosofia, nós falamos muito sobre os críticos e os problemas da democracia antiga, só que pouco sabemos sobre o que foi a democracia grega nas suas instituições, no seu modo de vida e naquilo que talvez seja o mais importante, que é a paideia democrática, a formação do homem grego. Bem, e aí eu acho que eu posso dizer que, ironicamente, essa preocupação com o pensamento da tradição acaba sendo cada vez mais escanteado nas faculdades de Direito, que muitas delas, como a nossa, não ensinam mais direito romano, não ensinam mais o direito antigo, e talvez não há nada mais grego do que esse apego pela tradição, pela memória. Se nós lembrarmos que mesmo a narrativa da Odisseia traz Ulisses abandonando, negando a imortalidade que o Calipso lhe oferece para poder retornar aos seus e poder ser louvado na memória dos seus cidadãos.
dos seus polités, dos homens da sua pátria, escolhendo a mortalidade, aquilo que talvez consagre a moira grega, que é a parte que cabe aos gregos, que é a parte de nos sentirmos mortais. Nesse esforço de rememoração que eu tive, eu preciso fazer três considerações iniciais. Então, eu tive que me atentar muito ao rigor conceitual, que algumas vezes, no próprio estudo de alguns autores nacionais que pretendiam tratar um pouco desse tema, pareciam não exprimir muito bem o que se dizia em grego antigo. Então, eu tive que retomar ao grego antigo, para o alfabeto grego, e eu fiz uma escolha, que é trabalhar principalmente com literatura secundária, por um grande problema, que é o fato de eu, por mais que consiga trabalhar com conceitos em grego, então consiga trabalhar com o que significa polis, o que significa polités, poleis, ou mesmo os institutos gregos do direito, eu não leio grego fluentemente. Então isso é uma escolha metodológica que eu fiz, de me apoiar naqueles que leem grego, para que possa expor melhor o conteúdo daquilo que eu pesquisei. Pois bem, eu me propus a pensar por meio de 2 ensaios, e aqui eu devo agradecer ao professor Álvaro, que me aconselhou e me instruiu nesse processo, e dividir em 2 ensaios minha apresentação, senão se tornaria algo homérico, uma epopeia homérica, e até então... Podia terminar em tragédia. Exato, podia terminar em tragédia. Eu pensei em reconstruir a trajetória da democracia ateniense, a partir da Grécia arcaica, enfim. Isso se tornaria um trabalho que eu não daria conta, realmente. Pois então, encontrando um dia com o professor Álvaro, ele me sugeriu que tentasse responder o porquê eu achava importante o estudo do pensamento grego, do direito grego, na contemporaneidade. E para isso, ele me emprestou um livro de um grande jurista português chamado Eduardo Vera Cruz, que em um capítulo ele dizia que os gregos, aqueles a quem devemos evitar, porque dizia ele que os gregos não foram os fundadores da tradição jurídica ocidental, o que de certa maneira é uma verdade. Afinal, e até trago isso no meu primeiro ensaio, por mais que os gregos tenham tido uma imensa importância em diversos campos de estudo, como a filosofia, como a história, então eles fundam o termo história, que na verdade se diz relato em Heródoto. O direito grego, ele não cria tradição. E se nós vamos pensar no modelo, tanto no modelo da common law ou da civil law, o direito romano é aquele que influencia. Na common law, talvez pelo lado casuístico do direito romano, e na civil law, pelas codificações tardias, né, de Justiniano. O meu intuito, então, foi traçar em paralelo, naturalmente que dando muito mais peso ao direito grego, ao que eu chamo de direito democrático grego, as diferenciações que talvez tenham com o direito romano. E não só o direito romano, porque é muito difícil quando nós falamos de direito romano. Michel Villey tem um livro que chama Les Droits Romains, que ele diz que muitas coisas que nós hoje denominamos de direito romano são frutos também de adições feitas durante o período da Idade Média, como também por meio dos pandectistas, que estudam os trabalhos do Pandect. Pois bem, por isso no primeiro ensaio eu pretendi fazer um breve ensaio daquilo que seria as instituições do mundo grego, as instituições da polis grega, que
que não é, talvez, como todos pensamos, uma democracia direta simplesmente, mas sim se estrutura por meio de algumas instituições necessárias, por meio de, em vez de eleição, por meio de sorteio, os representantes são postos em suas posições por meio de sorteio, e naturalmente que excluindo alguns postos importantes, como os arquitetos, que seriam os magistrados. E aí nós temos o grande exemplo de Péricles, que ficou mais de 10 anos no poder, eleito sistematicamente. Estou com um tempo um pouco apertado, então eu vou tentar partir para outro ensaio rapidamente. Bem, então, só para terminar, esse ensaio, ele pretendeu mostrar ou iniciar, ele não pretende ser exaustivo, uma outra maneira de se ver o direito. Talvez um pouco fora do que hoje denominamos direito. Inclusive tem um autor, que é o Todd, um inglês, que fala que naturalmente que quando nós olhamos com nossa visão de jurista o direito grego, nós tendemos a dizer isto não é direito, isso é simplesmente uma forma de regulação social. Porém, com os avanços dos estudos de antropologia jurídica, nós estamos passando a conseguir observar outras maneiras de regulação social que, por que não podemos chamar de direito. E é isso que eu pretendi. Mostrar como o direito grego ele não está excluído da comunidade democrática e como nele, por meio das instituições e não por meio da figura do jurista, ele é realmente democrático. Rapidamente, o segundo ensaio, ele parte de um diálogo com dois juristas contemporâneos que nos últimos meses lançaram dois textos que tratavam da liberdade. E a par algumas discordâncias pontuais que tive com o texto de alguns deles, com o texto dos dois deles, eu pretendo mostrar uma outra maneira de se enxergar o que poderia ser a liberdade, como inserir o pensamento da liberdade no direito. E para isso, novamente, eu vou recorrer à democracia grega e como se estruturava a liberdade em Atenas, principalmente. E aí eu traço uma genealogia de como essa liberdade surgiria, a liberdade que nós chamamos de aletheia. Em primeiro lugar, como liberdade seria aquele que seria a oposição à escravidão, muito menos a escravidão surgida de um contexto social, como a gente pode pensar na escravidão moderna, na escravidão contemporânea, mas principalmente a escravidão que se opõe à captura na guerra. Inclusive tem um aforismo de Heráclito que eu cito de cabeça, que ele fala que na guerra que se decide aqueles que serão libertos e aqueles que serão vencidos. Então, porque naquele momento Heráclito, que escreve um pouco antes do período clássico, ele está demonstrando por meio da sua escrita o que seria o primeiro germe dessa liberdade. Inclusive um ponto que é muito interessante pensar é que, ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, ao invés da filosofia, como afirma o Eduardo Vera Cruz, ter influenciado o direito e a filosofia grega se tornar uma deriva filosofante do direito grego, os filósofos pré-socráticos, como Anaximandro e Heráclito, no grego utilizam termos próprios do pensamento jurídico. Então, se nós pensamos em Anaximandro, na sua teoria que o padre Henrique Vaz, grande hegeliano brasileiro, chamava de cosmonomia, pois o cosmos surgia de um pensamento da lei do nomos. O pensamento pré-socrático ele se alimenta do pensamento jurídico que está plasmado na polis para elaborar o surgimento da sua teoria. Rapidamente, o segundo ponto da liberdade ateniense seria a liberdade política, que se deu após as guerras médicas em oposição à Pérsia, de Xerxes e Dário.
tem dois textos muito interessantes, um de Heródoto e um outro de Os Persas, de Ésquilo, em que, que eles dizem claramente que a liberdade é a submissão à lei, coisa muito distinta do que nós pensamos hoje, mas que é encontrado em Montesquieu. Se nós pensamos que em sua obra ele diz que a liberdade é submissão à lei, só que é a lei que segue o espírito dos povos. O terceiro ponto é a liberdade democrática, em que as leis seria a liberdade na isonomia dos cidadãos e na isegoria, que a isonomia sendo a igualdade geométrica, em que eu dou mais aos que possuem, que são agatoi, aos melhores, e menos aos que são menos dotados de virtuosidade. E a isegoria, que é o direito de palavra, e a parrésia. Enfim, eu já passei um pouco do meu tempo. Eu concluo esses ensaios com um projeto a seguir, que é tentar continuar esse projeto de pensar de que maneira nós podemos pensar um direito democrático hoje, um tempo em que nós vemos um ativismo judicial muito grande, substituindo muitas vezes aquilo que nós denominamos democracia representativa, o que para mim, ao meu ver, parece claramente um modo de corrigir um problema que nós ainda não encontramos uma solução muito certa. É isso, obrigado. E também presença de todos os familiares, amigos que vieram assistir essa defesa do seu trabalho no programa, e parabenizar o candidato pela excelência do seu trabalho. Realmente causou muito boa impressão o domínio que o nosso querido Rafael Cubani Galeno tem vamos dizer assim, literatura clássica, principalmente grega, porque não é muito comum se encontrar hoje em dia pessoas da sua idade. Há ainda razão de confiar nos jovens e esperar um mundo melhor. Foi a conclusão que eu cheguei por esse do trabalho. Bem-vindo, gente boa aí, ótimo. Parabéns por ter feito essa escolha e tratado um assunto tão elevado, tão refinado do seu trabalho de conclusão. Então, aqui vou fazer apenas algumas observações pontuais. Vou falar até um pouco das minhas perplexidades diante do seu trabalho, tá? Porque eu me situo entre aqueles que não são totalmente especialistas, né? Mas que têm um certo conhecimento da importância da Grécia na criação do mundo romano e, portanto, indiretamente, a nossa maneira de conceber o direito e a política. São algumas perplexidades que eu encontro já desde o frontispício, em que, citando o autor Marcel Concha, que a gente percebe que o senhor tem um carinho por especial, devenir grec, c'est devenir mortel, bannir toute espérance de vie future. Tornar-se grego é tornar-se mortal, banir toda a esperança de vida futura. Eu aqui me lembro de uma consideração que os gregos pensaram tudo e o resto é nota de rodapé. Porque, inclusive, eles chegaram até o materialismo. Daí que o primeiro trabalho de Marx no campo filosófico foi um estudo sobre Demócrito, que é um grego que pensou o materialismo, a visão materialista. Mas, exatamente porque eles pensaram tudo, é que eu acho que, data máxima bem, fica um pouco arriscado você generalizar e dizer que tornar-se grego é tornar-se mortal. Banir toda a esperança, para sinal que não houve pensadores da altura de um Platão
que só raciocinaram sobre este mundo, e eu estou dentro como especialista em Platão intelectual, fiz mestrado e doutorado sobre Platão, no direito. Se não é um pouco arriscado você dizer que tornar-se grego, tornar-se mortal e banir, quer dizer, abandonar qualquer esperança de vida futura. E Platão, que considera este mundo aqui como um mundo apenas que vive de reflexos do mundo ideal, que serviu de inspiração depois para tanta coisa na filosofia cristã, inclusive Santo Agostinho. Como que nós podemos dizer que todo grego não tem esperança da vida futura? E os platônicos todos? Como é que ficaria? Então, eu acho que esta afirmação me parece um pouco perigosa pela sua generalização. E eu acho que, colocando no frontispício, gostaria que o senhor explicasse melhor por que o senhor concorda com essa afirmação. Me parece que existem outros filões importantes da filosofia grega, pelo contrário, projetam tudo para a vida futura. Hoje eu falei do platonismo, depois o plotinismo e tanto. Outra observação pontual que eu gostaria de lembrar aqui, também me causou um certo desconforto, foi essa afirmação no final do parágrafo da página 6, em que o senhor, depois de ter citado Castoriadis, o senhor diz: ousamos a crescer, os juristas muitas vezes são os novos profetas, eles ditam as leis de um Leviatã. Isso também eu acho altamente discutível. Depois que o próprio Thomas Hobbes disse, e não foi refutado por ninguém, inclusive o próprio Hobbes, na Filosofia do Direito, foi publicado aqui no Brasil com o título de O Positivismo Jurídico, mas na verdade são lições de filosofia do direito. Ele cita que exatamente o contrário. Non est sapiência qui facit legem, sed potestas. Não é a sabedoria que faz a lei, é o poder. Então é exatamente o contrário. Os juristas são os não, os juristas são os executores das leis feitas pelo poder. Seja esse o poder de uma multidão que elege alguém que vai fazer as leis que ela quiser, seja um tirano, o jurista é apenas aquele que mexe com as leis que os outros quiserem. Não é verdade? Então, eu questionaria essa afirmação de que nós somos, os juristas somos os novos profetas. O nosso profetismo é muito limitado. Quando eu falo jurista aqui, eu me estou me referindo aos que estudam o direito. Não gosto da palavra operadores do direito, porque o direito não é uma máquina que se opere. Então, sempre que eu posso, eu não uso essa expressão tecnicista, detestável, e transforma o direito numa máquina que você opera. Opera nada. O direito é uma ciência e uma arte. E nós somos juristas, nós somos operadores e coisíssima nenhuma. Então, sendo jurista, ou seja, advogados, promotores, juízes, professores de direito, estudantes de direito, nós não estamos criando leis. Nós estamos discutindo, interpretando leis que quem fez foi o poder. Então, na realidade, eu acho que se você está fazendo até uma referência ao Leviatã, a lei de um Leviatã, aí então é que fica mais forte ainda a expressão que é o poder que faz. O jurista apenas comenta e discute. Então, eu não chegaria a essa conclusão de que a gente tem todo esse poder. A gente tem um papel muito secundário de comentar as leis que os outros fazem. Isso é uma observação também pontual, porque eu concordo no conjunto do seu trabalho, entendo o seu entusiasmo. Eu sou um entusiasta da antiguidade, eu acho um grande momento da humanidade. Por isso é bom, de vez em quando, você recordar e repensar a antiguidade. Né? Tanta coisa foi estudada de sério sobre a antiguidade. Então, a gente poderia, de certo modo, retomar a antiguidade. Lembrando aqui o título de um livro do Miguel Reale, ele escreveu na sua juventude, que é a atualidade do mundo antigo. Acho que o seu trabalho também tem algo desse pensamento de que o mundo antigo pode ter muita mensagem para nós, pode ser revisitado com grande proveito. Né? Eu acho
acho que o seu trabalho atualiza a importância da Grécia para nós. Então, nesse sentido, é que eu concordo com o seu trabalho. Só apenas estou fazendo algumas observações pontuais, porque eu acho que é um pouco a minha função aqui, para que o trabalho, quando for apresentar de maneira definitiva, esse sabedoria até publicado, ele possa ter essa parte já acertada para não ser objeto de uma crítica. Então agora vem uma outra questão também que gostaria que ficasse mais clara, se possível, por parte do público. Quando o senhor tenta, digamos, se insurgir contra a afirmação de que Antígona teria se insurgido contra as leis do Estado, invocando leis naturais. Está na página 46, nas 4 últimas linhas, 5 últimas linhas. Então, o candidato diz: de saída, reafirmaremos a incorreção de nomear as leis evocadas por Antígona por leis naturais, pois essas leis naturais surgem apenas quando os gregos, após terem elaborado uma teoria das leis da polis, passam a completar esta noção com uma lei natural que estaria fundada na consciência dos homens e poderia explicar e completar a lei política. Então, apesar desta lei ser, de alguma forma, aquela afirmada por Antígona, Sófocles não utiliza essa expressão inventada unicamente no século IV a.C., encontrada com precisão em Aristóteles. Tudo bem, é exatamente a diferença entre o physios, nomos, ou seja, a lei natural da natureza e a lei política da polis, que realmente está em Aristóteles. Eu não assim, me oponho a que Rafael diga que a expressão direito natural ou leis naturais tenham sido criadas por Aristóteles. Porque, de fato, Antígona não fala em leis naturais, ela fala de leis que foram estabelecidas pelos deuses. Mas eu pergunto, o que é importante? É o termo lei celeste ou lei natural, ou a ideia que ela está passando, que coincide exatamente com a ideia que nós temos de que o direito supraestatal é o direito natural, ou seja, o direito que não foi feito pelos homens, mas foi feito pelos deuses. Então, nesse sentido, embora não usando a expressão direito natural, que realmente foi cunhada por Aristóteles séculos depois, o fato é que ela está fazendo alusão a alguma coisa que, inclusive, o Aldo e eu tivemos receio de colocar no nosso livro de teoria do Estado, que uma das primeiras manifestações da ideia de direito natural estaria na Antígona, né, de Sófocles. Então, realmente, talvez ela não use a expressão, mas a ideia que ela tem quando ela recorre da sentença que condenava o seu irmão a não ser sepultado de acordo com os rituais, né, daí a infelicidade na vida futura. Olha aí, mais uma referência à vida futura, que também está presente na vida real, tanto quanto a vida presente. Mas, enfim, nessa linha, ela vai e invoca o quê? Já que as leis de Creonte condenavam o seu irmão a permanecer em sepulcro, ela vai invocar uma lei que foi criada pelos deuses, porque não se pode Deus obedecer. Então, eu acho que é apenas o direito natural, né? Talvez não nomeando como leis naturais, mas a ideia principal, eu podia dizer que realmente ela não cita o nome naturais, mas que ela tem uma ideia, tem uma ideia parecida com aquilo que viria a ser depois as leis feitas por uma autoridade superior à autoridade humana. Então aí também eu estranhei um pouco essa, tem contestado a situação da Antígona como historicamente uma das primeiras manifestações de uma ideia de um direito acima do Estado, um direito que foi feito pelos deuses, um direito dos que quem criou a natureza, ou seja, um direito natural. Isso é um ponto que eu gostaria de esclarecer.
finalmente a página 50, aliás, 50, é isso, página 50, o último parágrafo. Afinal, se o direito serve para regular conflitos humanos por meio de regulamentações, ele não faria sentido se o seu objetivo último não servisse à causa da emancipação humana da liberdade. E isso só é possível pela democracia. E a democracia só é pensável no referendo. Aí é que eu acho extremamente discutível. Porque a democracia em Atenas era uma democracia só para os cidadãos do sexo masculino, que coexistia com uma quantidade enorme de pessoas que sequer têm participação no direito nacional, porque eram considerados estrangeiros, eram considerados escravos. A democracia grega convive com uma escravaria enorme, que é a grande chaga da antiguidade. Então, me parece, data maximamente, extremamente arriscado dizer que a democracia só é pensável no referendo a Atenas, porque lá o que havia, assim, no mínimo, uma aristocracia em que o cidadão era cidadão, porque era filho de cidadão, neto de cidadão, e assim isto genealogicamente até os fundadores da cidade. Todos os estrangeiros estavam excluídos. Isso é o contrário daquilo que se entende hoje como democracia, que é o governo em que o povo governa. Na verdade, o povo em Atenas não governava. O que governava era uma elite de cidadãos numericamente pequena comparado com a maioria. Então, nesse sentido, é que, historicamente, sempre se considera que a democracia na Atenas foi uma democracia bastante restrita, uma democracia bastante acanhada, comparada com o conceito que a gente tem de democracia hoje, que é incompatível, estou falando da democracia da nossa época, é incompatível com a ideia de escravidão, é incompatível com relação à diferença de sexo. Tudo isso na Grécia, eles não tornavam eles mantinham a cidadania e mantinham a exclusão das mulheres da vida política. A mulher vivia trancada no gineceu, onde ela não participava absolutamente da vida política. Quer dizer, o senhor pediu que a democracia não é pensável no referendo a Atenas, parece que o senhor ultrapassa um pouco os limites e a própria história impôs. Quer dizer, foi uma tentativa válida, se nós compararmos com outros regimes absolutamente oligárquicos e autoritários, como o regime espartano, que nem isso você tinha na Esparta antiga, que havia uma gerontocracia que governava, que eram os éforos, né? Em Atenas você tinha, por exemplo, uma maior participação, bastava você ser cidadão em Atenas para você poder votar, discutir, etc. Então, houve um certo florescimento da liberdade de pensamento, exatamente isso. Mas, não podemos deixar de dizer, foi essa mesma democracia que condenou Sócrates a cicuta por ter feito a juventude refletir. E isto talvez explique por que Platão tinha tanta ojeriza pela